Olá, Imprecristo, como vocês estão? Estamos na segunda entrevista do especial Mães Empreendedoras e hoje a nossa entrevistada é a Luana, que é mãe recente, é empreendedora e cristã. E ela tem muito para compartilhar conosco nesse tempo, eu creio que a gente vai crescer muito ouvindo suas experiências, né? Lu, muito obrigada, seja bem-vinda e se você quiser se apresentar, fica à vontade. Oi, pessoal. Então, eu sou a Luana, como a Tami falou. Tenho 28 anos e sou mãe recente. Meu filho tem 1 aninho. E é isso. Espero poder compartilhar muitas coisas boas com vocês. Mas desde já quero agradecer pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Lu, muito obrigada. Como você é mãe recente, eu vou começar por essa pergunta. Como foi essa virada de chave de se tornar mãe, né? Como era a sua vida antes e como ficou depois com o Arthurzinho? Como foi essa virada mesmo, essa transformação? Que dizem que nasce um filho, nasce uma mãe, né? Como é que foi? É exatamente isso. Nasce um filho, nasce uma mãe. Mas não só isso, né? Não só uma mãe. Porque eu acho que eu mudei, assim, totalmente. Eu já não me reconheço. Coisas do passado, como que eu era, o que eu fazia. Sabe, eu não consigo mais. Parece que ele sempre existiu na minha vida. É como se eu não consigo mais lembrar como que eu era antes dele. Então, assim, foi uma mudança drástica para mim. De muitas formas, mas eu acho que eu amadureci, assim, muito, muito. Eu já passei por muitas coisas na minha vida, dentro do casamento, sozinha, mas eu acho que eu nunca amadureci como eu amadureci depois que eu virei mãe, sabe? Uau! E quais são os principais pontos, assim, que você vê de transformação, sabe? Depois do Arthurzinho, que você, assim, não se reconhece mesmo quando você olha pra Luana, antes e depois do Arthurzinho? Uma das coisas é que eu me tornei menos egoísta, porque assim, eu tinha todo o tempo só para mim, fazia as coisas na hora que eu queria. E, e era isso, eu me organizava, pensava só em mim, quero sair, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Hoje não, hoje eu tenho que pensar primeiro nele, porque ele é totalmente dependente de mim, e ter que me organizar, sabe, para fazer o que eu gosto, porque também é importante, né? Você não pode se deixar de lado. Poder cuidar do meu marido, cuidar do meu filho, cuidar da casa. Então, eu me tornei uma pessoa menos egoísta. E acho que foi a parte mais dolorosa para mim. Porque eu não imaginava que eu era tão egoísta, sabe? Esse foi um dos pontos. E o outro ponto, que foi um ponto chave para mim também, como cristã, foi o meu relacionamento com Deus. Porque, assim, cresceu muito. Porque a gente sabe o que é ser filho, mas ser pai, mãe, a gente não sabe até se tornar. E quando eu tive esse discernimento, para mim foi, nossa, abriu assim a minha mente, abriu os meus olhos, porque agora eu enxergo Deus de outra forma também. Eu vejo como ele me vê. Porque as coisas que o Arthur faz, tudo eu fico comparando, né? Eu falo, nossa, eu fazia isso com Deus. Tipo assim, uma situação que aconteceu recente, né? Minha mãe cuida dele para eu poder trabalhar. Às vezes eu chego em casa, quero ficar com ele, mas ele quer ficar com a minha mãe. Então isso me deixa chateada, porque eu quero meu filho e ele não me quer. E aí eu fico pensando, olha, quantas vezes eu não fiz isso com Deus, né? Porque Uau! eu não fui crente a minha vida inteira. Eu me Uhum. afastei de Deus. E quantas vezes Deus me queria perto dele e eu queria outras coisas. Que Eu lindo. dava não para ele. E sendo que ele foi quem me deu a vida. Então, tipo, eu devo tudo a ele, mas Sim. eu não quis. E mesmo assim, eu como mãe, ficando chateada, eu não vou maltratar meu filho ou, agora eu não quero mais você. Não, eu entendo, eu sou paciente, como Deus é com a gente. Sim. Então, essa foi uma virada de chave para mim, Uau! começar a entender Então, o Deus. seu olhar até com Deus mudou, né? Mudou. Que interessante, que interessante. Muito lindo, inclusive, né? Nossa. E, e aproveitando esse tema de mudança, né? Quando o Arthurzinho nasceu, vocês já empreendiam também, né? Como que foi Sim. essa mudança de rotina, a adaptação, a organização? Como que foi essa mudança para vocês? Então, para mim, foi assim, foi difícil se organizar no começo. Na verdade,
A gente empreendia e quando eu engravidei, eu falei, agora eu vou parar de trabalhar. Porque então a nossa intenção era que o Diego contratasse mais pessoas para fazer o que eu fazia e eu ficasse em casa pelo menos por 1 ano cuidando do Arthur. Só que a gente faz planos, mas a gente só sabe como vai ser mesmo vivendo aquilo. Sim. Então a maternidade para mim foi uma coisa assim muito fora de controle. Muito fora do que eu imaginava, sabe? Eu fantasiava demais. Porque eu sempre quis ser mãe. Então eu não enxergava os pontos fracos, sabe? Da maternidade. Então eu tive que aprender vivendo a maternidade. Sim. Então, por exemplo, eu tinha esses planos de não trabalhar mais, pelo menos por 1 ano. Com 3 meses do Arthur, eu já estava louca. Eu queria trabalhar. Porque eu tive a depressão pós-parto, que é muito comum hoje as mulheres terem. Porque é uma mudança muito drástica na sua vida. Você tá ali, empolgada, trabalhando. E como eu falei, eu era uma pessoa egoísta. Pensava mais em mim. E, de repente, Pronto, acabou a Luana. E, assim, a maternidade tira muito a sua identidade. Você perde, sabe? Porque aí você já não se reconhece. E isso, nossa, é um transtorno muito grande que causa dentro de você. E, então, eu tinha decidido que eu não ia trabalhar, mas não foi bem assim. Quando eu comecei a ver o dia a dia, que eu ia ficar com ele e tudo mais, e que eu não estava bem psicologicamente, o trabalho também foi uma coisa que me salvou. Legal. Porque era uma distração para mim, era uma forma de assim, olha, você não é mais aquela mulher do passado, você mudou, só que calma, vamos devagar. Sim. Sabe? Porque Te colocava no eixo ali de novo. Me colocava no eixo. Então eu comecei aos poucos, né? Trabalhava em casa, trabalhava tipo meio período, aí depois foi aumentando. E aí Deus foi tão bom que eu acho que eu acho não, né? Tenho certeza que ele sabia que isso ia acontecer comigo. A minha mãe estava desempregada, né? Ela tinha acabado de perder o emprego e eu falei, não, vou chamar minha mãe para cuidar. Porque, para mim, eu não conseguia imaginar outra pessoa cuidando dele. Então, eu chamei minha mãe, ela começou a cuidar dele. E foi, assim, uma cura para nós duas. Uau. Por quê? Eu não conseguia mais ver a minha mãe como uma mãe durante um bom tempo. Assim, sabe? De contar com ela. Não por culpa dela. É que nós nos distanciamos mesmo dessa parte da maternidade depois que eu casei, né? Eu achei que eu podia me virar sozinha e que não tinha mais uma mãe. Mas quando chegou essa época, que eu estava muito mal, ela foi lá em casa e eu falei, mãe, não estou aguentando mais. Isso chorando, eu não aguento mais, eu preciso de ajuda. E aí minha mãe, não, calma, vou te ajudar. E a minha mãe começou a conversar comigo. E ela falou que ela também passou pelas mesmas coisas, que ela teve depressão, contou as experiências dela. E naquele dia, eu falei, nossa, eu tenho uma mãe. Meu Deus. E aí eu pude deitar no colo da minha mãe, chorar e ela me entender. Porque não é uma coisa fácil você chegar para alguém e falar que você não consegue olhar para o seu filho, sabe? E ela entendeu. Então, nosso relacionamento se tornou mais forte. E eu pude... e ela cuidando do Arthur, ela teve também uma experiência de ser vó pela primeira vez, né? E foi uma cura para ela, porque a vida da minha mãe foi cuidar de mim e da minha irmã. E aí, depois que a gente saiu de casa, casamos, para ela foi assim... Nossa, ela teve uma depressão forte também nessa época, porque era difícil, né? Agora, vou viver para quem? A minha mãe, ela gosta de servir as pessoas. E, de repente, com o Arthur, ela começou a movimentar esse lado dela, que ela tanto gosta, sabe? E hoje ela é apaixonada por ele. Nossa, não posso nem falar que eu vou pôr ele na escolinha, que ela não aceita. Lu, é muito interessante a mudança de olhar mais uma vez, né? Não só para Deus como pai, mas para sua mãe também, né? Então você passou a ter uma nova conexão com ela como filha, mas mãe também, né? E dentro disso você abordou um assunto que é muito comum, né, no meio das mulheres, que é a depressão pós-parto. Se você tiver vontade de falar sobre isso, é legal compartilhar, porque você viveu isso e superou, né? Então, eu queria que você, se você sentir à vontade, falasse a respeito disso, como foi esse processo, como você superou ele e como você comentou, como o trabalho também te ajudou nesse meio do caminho ali, né? Todas as ferramentas que você usou, enfim, o que fez a diferença para você sair disso, sabe?
Sim. Hoje eu me sinto à vontade para falar assim, porque graças a Deus eu creio que eu já tô curada. A depressão pós-parto é assim, você nunca imagina que vai passar por isso. Eu nem sabia que isso existia, né? Porque eu não conhecia nada, assim, da maternidade. Eu era leiga totalmente, não ficava pesquisando essas coisas, nem nada. Eu só queria ser mãe. Como eu falei, eu fantasiava demais e não levava em conta esses pontos. Sim. Então, quando eu tive o Arthur, ele nasceu prematuro. Isso também ajudou, né, na depressão, porque é uma coisa totalmente inesperada, fora de hora. A pessoa que é empreendedora, que trabalha, ela é organizada, ela tá com aquela vibe de ter tudo sob o controle, sabe? E de repente, nossa, tudo fugiu do controle. Foi tudo assim de uma forma que eu nunca imaginava que fosse acontecer, tanto para mim quanto para o Diego, que é meu marido. Mas assim, mas essa depressão, ela veio já na gravidez. Porque teve várias coisinhas que aconteceram durante a minha gravidez que foram acumulando, sabe? E você, quando tá grávida, você fica assim... Eu sou uma pessoa extremamente emotiva. E quando eu tava grávida, era pior ainda. Então, tudo se tornou muito mais intenso para mim. E foram acumulando as coisinhas na gravidez. Quando eu tive o Arthur, teve essa... Ele nasceu prematuro, então teve mais uma coisinha. E assim foi. Quando eu vi... quando eu percebi que eu estava nessa depressão, foi mais ou menos com 1 mês que o Arthur estava, assim, sabe? Que eu vi que eu não era normal. Não estava conseguindo me enxergar mais. A gente já não consegue, é natural, mas estava muito pior, porque parecia que aquilo nunca ia passar. Porque eu imaginava que a maternidade ia ser tão boa para mim e não foi. Porque ele não dormia, eu estava sem dormir, eu não comia, eu perdi 10 quilos quando eu tive o Arthur. E não é normal isso, né? Você precisa comer porque você vai amamentar e é necessário ter esse ganho de peso. E eu não conseguia, eu emagrecia porque eu não conseguia comer, não conseguia ir no banheiro. Eu menstruava assim... Eu menstruei, acho que por 3 meses seguidos. Eu não tinha energia para nada. E tudo isso foi agravando, foi agravando. E aí, até o momento que eu percebi. Eu percebi, não. Na verdade, a pastora Vasti teve uma conversa comigo e ela falou: você está com depressão pós-parto. Ela foi a primeira que me falou. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso. Aí procurei um psiquiatra, me passaram um remédio e eu comecei a tomar. Sim. Mas demorou um pouco para passar. E aí foi quando eu tive essa conversa com a minha mãe. Falei, não tô aguentando mais, não é aquilo que eu imaginava. E, ao mesmo tempo, vem essa frustração, sabe? Porque, eu queria tanto ser mãe e agora eu não consigo cuidar do meu filho. Eu acho que essa foi a parte mais difícil para mim. Até hoje. Porque não é uma coisa que passa de uma hora para outra, sabe? Sim. E aí você passa por isso, você se sente assim, nada, sabe? Pra que eu existo então, se Deus confiou a mim a vida de um menino e eu não consigo cuidar dele agora? E aí meu marido também muito mal. Então uma coisa que era para trazer alegria pra gente, não estava sendo prazeroso, sabe? Eu não suportava amamentar. Eu sei que é uma coisa horrível de se dizer, mas isso existe e as pessoas têm medo de falar. Eu tenho vergonha, mas por eu ter superado isso e hoje enxergar que eu precisava de ajuda, que eu estava doente, eu consigo falar sobre isso hoje. Mas foi assim um momento muito difícil para mim. Eu chorava todo dia, eu não dormia, eu não comia. O Diego chegava do trabalho, o Arthur, ele tinha muita cólica, muita cólica. Durante todos os 3 meses dele, ele teve cólica. Então, ele chorava muito. Aí o Diego chegava, tava eu num canto chorando e o Arthur no outro. Tinha dias que eu tinha que deixar ele no berço, sair um pouco lá para a sala para poder, sabe, não fazer nada de ruim com ele, não me descontrolar. E eu ficava sozinha com ele. Até o momento que eu falei, não, eu preciso de ajuda. Foi quando eu pedi ajuda da minha mãe. E aí todo mundo começou a me ajudar um pouco, a minha família, o pessoal da igreja. Então foi muito importante para mim essa fase. Mas também, assim, foi um momento que o meu relacionamento com Deus se fortaleceu, porque eu dependia totalmente dele. Sim. Porque sozinha eu não ia conseguir. Sabe, não tinha nada que me motivasse, a não ser ele.
Eu falava, calma, eu só tô fazendo isso porque Deus quer. E Deus sempre falando para mim o tempo todo, por meio de pessoas, ou através de mim mesmo, falando que isso ia passar, que era necessário eu viver aquilo, entende? Mas, assim, foi a fase mais difícil, mas passou. E agora, nossa, é totalmente diferente, assim, o meu relacionamento com o Arthur também, o jeito que eu me apeguei a ele. Uau. Mas eu lembro que foi difícil, porque eu falava, será que eu não amo meu filho? Sabe? E não era isso. Mas até você entender. Sim. Então foi algo bastante difícil, mas passou, graças a Deus. Graças a Deus. Eu achei interessante, dentre algumas coisas que você falou, quando você comentou sobre estar em família e na igreja, né? Então, estar dentro da família da igreja, da sua família pessoal mesmo, fez toda a diferença para você superar isso, que era um método que Deus também usava para que você voltasse a si ali, né? Sim. Tem pessoas que falam que não precisa de igreja, né? Mas, eu vou te falar, viu? Passar por isso sem uma igreja. Porque, tipo, eu só descobri essa depressão na igreja. Um lugar Sim. improvável para você descobrir essas coisas. Mas, graças a Deus, assim, a gente tem pastores que ajudam muito, né? Nessa parte e entendem. Mas, assim, foi importante. Porque a minha família, querendo ou não, eles ajudaram, mas eles ainda estão longe. Eles moram em outras cidades. Então, não dava para estar lá comigo em contato o tempo todo. Já a igreja, não. Como eu frequento sempre e a gente está sempre juntos, né? Sim. Então, eu recebi muito suporte. Muito. Então, ai daqueles que acham que não precisa de uma igreja e tem que passar por isso sozinho. Só. E, Lu, você comentou também sobre a questão do trabalho, né? Que você achou que ia ficar 1 ano com o Arthurzinho e aí com 3 meses se viu ali com necessidade de trabalhar para relembrar a Luana a pessoa, né? Não só a Luana mãe, né? Como é que foi isso? Aproveitando o tema de mães empreendedoras, como o trabalho fez diferença nessa fase da sua vida? Então, como eu comentei, eu comecei aos poucos e foi aumentando a carga, porque também era difícil eu desvincular dele, né? Fala, não, vou deixar meu bebê aqui. Eu não consigo imaginar hoje como que é para uma mãe com 6 meses ter que deixar um filho na creche para poder trabalhar 8, 9 horas por dia, sabe? Então, eu conseguia trabalhar em casa. Isso foi uma coisa importante para mim, que aos poucos eu fui indo, não foi de uma vez. E me ajudou muito a recuperar um pouco desse meu lado profissional, que eu gosto de trabalhar, sabe? Eu sempre gostei muito de trabalhar, de estudar, de ter meu momento, sei lá, um devocional com Deus. Tudo isso eu tinha perdido. Então, foi importante, porque também faz parte da minha essência. Eu sei que tem mães, como a minha, que gostam de ser mães, que gostam, tipo, de estar em casa, de ser dona de casa, e tá tudo bem. Mas eu não me encaixei nisso. Sim. Eu já sou daquelas que gosta de ser mãe, trabalhar e fazer tudo ao mesmo tempo. Sim. Então, foi importantíssimo para mim. Aos poucos, eu fui indo. Aí, quando ele estava com 6 meses, mais ou menos, aí eu já... Calma, agora eu já posso... né? Já não estava mais amamentando. Sim. Então, eu já podia ficar mais tempo longe dele. Aí, eu comecei a ir para a loja de novo. Sim. E hoje ele está com 1 ano e, assim, a gente está a 1000, trabalhando nas 2 empresas, né? A gente adquiriu uma nova empresa agora, porque não basta tudo que eu já faço, tinha que ter mais uma coisa. E, assim, hoje eu faço muito mais coisas do que eu fazia antes de ter filhos. Olha só. Por quê? Não sei o que aconteceu comigo. Parece que deu um gás, sabe? Uma motivação. Legal. Porque hoje eu penso que eu não trabalho mais só para mim. Sabe aquele lado egoísta que eu falei? Então, já não é mais só para mim. Hoje eu penso nas pessoas que a gente vai contratar, que a gente vai gerar empregos. Sim. Eu penso no Arthur crescendo, estudando numa escola boa, sabe? Sim. Tem muitas outras coisas. Acho que uma das últimas coisas que eu penso hoje é em mim, é no meu bem-estar. Olha só. Eu penso, por exemplo, no meu marido. Ele sempre teve sonhos, assim, de ser empresário, de ter algumas empresas, inclusive essa empresa nova que a gente adquiriu, é uma coisa que ele sempre sonhou. Olha só.
E então ele pode viver isso hoje. Então, para mim, assim, sabe, tá sendo incrível. Eu tô fazendo muito mais coisa. Às vezes parece que eu não vou dar conta, mas no final dá tudo certo. E eu tô feliz, Olha sabe? Eu só. faço tudo isso e tô feliz hoje. Sim. E aproveitando, como que é a sua rotina, as suas tarefas, né? Porque Tá. como que você se organiza pra dar conta de tudo, né? É difícil, foi difícil eu encaixar tudo, sabe? Uhum. Mas aos poucos eu fui entendendo. Eu acho que o primeiro passo é você entender. Entender tudo o que está acontecendo, o ambiente que você vive, tudo, o que, que as pessoas precisam de você, porque a gente está nesse mundo para servir. Se a gente não pensar nisso, você vai se frustrar. Então, tá, vamos lá. Quais são as suas prioridades? Para mim, era a igreja. A minha prioridade sempre foi a igreja, porque Sim. eu amo fazer parte do corpo de Cristo, eu amo os ministérios que eu faço parte, e por ser para Deus, para mim não podia ser nada meia boca, sabe? Tem que ser tudo bem feito. Então, a prioridade para mim era essa. Depois vem a questão do trabalho. Como que eu vou me organizar? Igreja e trabalho. Tá. Então, eu tirava um tempinho, por exemplo, de manhã, eu fazia as coisas do ministério da igreja, e à tarde era trabalho. E aí, quando estava no finalzinho da tarde, eu precisava ficar com o Arthur, precisava dar atenção para ele. Era assim. Aí, no final de semana, até hoje, eu acho que eu sigo mais ou menos isso. No final de semana, por exemplo, no sábado, estou muito cansada, não estou aguentando. Aí, o Arthur, às vezes, fica com os avós dele, por parte de pai. E, sei lá, um meio período, aí eu faço alguma coisa para mim, né? Uhum. Tipo, sei lá, dou uma dormida para Coisa recarregar. básica. Ou simplesmente não fazer nada, ler um Aham. livro, sabe? Ter um Sim. tempo só para mim. Sim. Às vezes sair com meu marido. A gente já fez bastante isso, né? Tipo, deixava ele com a minha mãe, às vezes um sábado à noite, ia sair, vamos ter um momento nosso de casal. Sim. Era assim. Então, eu me organizo mais ou menos assim. Nem sempre dá certo, né? Uhum. Porque coisas acontecem, imprevistos acontecem. Mas eu tento seguir isso. Sim. Para mim, o principal eu tenho que cumprir todos esses papéis. Eu tenho na minha cabeça isso. Eu preciso cuidar da empresa, mas não é uma prioridade para mim, tá? Uhum. Eu faço o que dá. É uma prioridade pro Diego. Eu sei que é uma prioridade dele. A gente dividiu isso desta forma. E isso ajuda bastante. Você ter um parceiro que entende você, que sabe do que você precisa. Então, ó, ele dá todo o suporte. Ó, a igreja é sua prioridade, você precisa fazer isso, fazer aquilo, tá bom. Então, a empresa é a minha. Então, a gente dividiu. Não que ele não faça as coisas da igreja ou que eu não faça Sim. as coisas do trabalho, mas um tem que ser o líder de alguma Cada coisa, um, né? isso, cada um tem um foco ali, né? Tem um foco. Para os dois darem conta de tudo, né? Exatamente. Sim. E o Arthur, eu conto com a minha mãe hoje que me ajuda. Uhum. E à noite a gente fica com ele, brinca, dou Aí, o momento comida de pra ele. família. É um momento família. Legal. No domingo também, momento família. Não quero saber de trabalho, não quero saber de nada. É o momento do meu filho, pra mim é importante Sim. ter esse momento com ele. E aí, quando eu já tô começando a ficar exausta, aí eu preciso de um tempo pra mim. Eu preciso ter um tempo com Deus, preciso ficar em silêncio, sabe? Cuidar da aparência, talvez, sei lá, fazer o cabelo, uma unha. Uhum. Ter o seu momento mulher, né? Ter o meu momento mulher. Então, acho que a prioridade é isso, é você saber dividir. Não, agora eu preciso disso. Sim. Sabe por quê? Se a gente se deixa de lado ou deixa qualquer uma dessas coisas faltando, parece que as coisas... Você não vai se sentir feliz, satisfeita. Parece que as Sim. coisas não vão para frente. Claro que nada vai ser 100%. Você não vai conseguir ser uma profissional 100%, uma mãe 100%. Porque você precisa se dividir. Só que hoje a nossa geração exige isso. Tipo, não dá só para você trabalhar sem estudar, sem nada. Porque senão você não cresce profissionalmente e fica para trás. Então, eu acho que a sociedade exige tanto da gente e, querendo ou não, a gente precisa se adequar para poder viver hoje em dia. Sim. E é o que eu tento fazer. Então, nunca nada vai ser 100%, mas eu também não quero deixar nada faltando, Uhum. sabe? Você vai fazendo o melhor que dá para cada Para coisa. cada coisa, Mas uma isso. coisa que eu achei muito legal,
que a gente fala sobre a mulher dar conta de tudo, né? E aí você abordou o tema da família dar conta de tudo, né? Então, quer dizer, você e o Diego dividindo as questões ali, porque o projeto em família é dos dois, né? Então, os dois, cada um cuida um pouquinho mais de um lado do outro. Não significa que o outro, por exemplo, não vai entrar no trabalho ou não vai cuidar das coisas da igreja. Mas que cada um tem uma responsabilidade maior ali em determinada coisa, né? Eu achei muito legal isso. É importante. Eu tive que aprender a deixar o Diego ser o marido, sabe? Tipo assim, eu não preciso controlar tudo. Sim. Eu tenho marido e eu preciso aprender a descansar também. Deixar ele fazer as coisas de marido, de homem. E eu fazer as coisas que só uma mulher consegue fazer. Sim. Que é muitas, entendeu? E dentro disso, Lu, quais foram os maiores desafios que você passou aí sendo mãe e empreendedora? Ai, Tami, tantos. Não quero desanimar ninguém. Mas eu acho que o principal foi me reencontrar, sabe? Porque quando você tá perdida, você não sabe o que faz. Você não sabe para onde vai. Então, eu precisei me reencontrar, principalmente em Deus. Calma. Eu tive que falar assim, Luana, calma. Você é filha de Deus. Foi Ele que te deu esse... foi Ele que te deu esse filho. Então, Ele sabia que você seria capaz. Foi Ele que te deu essa empresa. Então, é saber que tudo pertence a Ele. Sim. E que você tem um pai que vai te dar todo o suporte, que vai te guiar. Então, esse foi um dos pontos. E aí, também, conciliar tudo é um desafio até você... Né, leva um tempo para você se organizar nessa parte, conciliar tudo, não deixar nada faltando, mas também saber que você não vai dar seu 100%, como eu disse em tudo, você não vai conseguir, você não é a Mulher Maravilha, porque hoje é assim, né? Você tem que fazer tudo, ser fitness, linda, igual a gente falou na nossa roda de mulheres. E ser 100% em tudo, né? Ser a Mulher Maravilha, saber voar e tudo. E ser feliz ainda. Então, é isso. E, às vezes, alguma coisa não vai dar certo, outras vão dar, vão ter imprevistos. Então, é isso. Eu acho que o meu desafio foi esse. É saber que, Luana, você não sabe tudo, você não vai conseguir fazer tudo, você precisa de ajuda, porque eu sempre tentava controlar tudo, eu era muito controladora. Ainda tem um pouco desse lado que eu estou trabalhando, mas eu sempre fui muito controladora, tipo, eu tenho que fazer tudo, ai meu Deus, eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que cuidar do Arthur, eu tenho que... Tudo. Eu nunca tive, por exemplo, uma faxineira, porque eu sempre gostei de cuidar da minha casa. Eu odeio limpar a casa, odeio. Mas, por a pessoa ser tão controladora, eu queria fazer aquilo. Queria do seu jeito, né? Do meu jeito. Tipo assim, na manicure, pra mim era um pesadelo, porque ninguém fazia unha melhor do que eu. É um horror isso. Então, tipo, tudo isso eu fui desvinculando, sabe? Hoje não. Hoje eu delego tudo. Tudo que eu puder, tô delegando. Ótimo, foi uma mudança mesmo, né? Foi uma mudança. A minha pergunta seria se você acredita que ser cristã te ajudou a lidar melhor com essa nova fase, mas já tá mais que respondido que sim, né? Que foi o ponto principal ali de passar por tudo isso, superar e agora ajudar outras pessoas a superarem também, né? Outras mulheres, outras famílias a viverem esse momento e saberem que, calma, vai passar, né? E, Lu, você falou aqui, né, que vocês abriram um novo empreendimento, né? Então, isso nos mostra que sim, é possível ser mãe, ser mulher, esposa e também empreender ou ser profissional, não é verdade? Tanto que agora, com o Arthurzinho com 1 ano, vocês estão num novo negócio, né? Além do que já tinham, né? Sim, sim. Faz uns 2 meses que a gente está aí adquirindo esse novo empreendimento. Se alguém me falasse que a gente ia ter esse novo empreendimento há uns anos atrás, eu nunca ia acreditar, assim. Porque não era um sonho, assim, ativo, sabe? Tava lá, escondido, mas, tipo, sabe, parece que é algo que tá muito longe. Mas depois que a gente teve o Arthur, nossa vida mudou muito, assim. Muitas coisas começaram a acontecer, sabe? E a gente começou a viver os sonhos de Deus, não é mais os nossos. Porque eu acho que os nossos sonhos não estavam mais se encaixando. Então, agora são os sonhos de Deus. Sim. Então, por isso que as coisas estão acontecendo tão rápido na nossa vida.
Então, hoje é essa empresa, já tá pensando na próxima. E dá, sabe? Porque quando a gente antes de ser mãe, eu pensava assim, nunca mais vou fazer nada. Então, tipo, a minha vida ia ser só aquilo daqui pra frente. Eu não conseguia enxergar outras coisas. Olha só. Hoje não, hoje eu vejo que, calma, é só uma etapa e você pode ser mãe e fazer outras coisas também. Tá tudo Legal. certo. Você pode continuar sonhando, você pode continuar fazendo coisas novas, você pode ainda sair com as amigas, Sim, entendeu? Ter um tempo pra você, tá tudo certo. sim. Continua tendo as outras áreas da vida, né? É. Lu, quais dicas você dá para as mulheres que se tornaram mãe recente também e têm essa vontade de continuarem ativas na vida profissional? Quais são as dicas que você dá para conseguirem, sabe? Tá. Uma dica que eu dou, que pra mim foi, assim, essencial, foi pedir pra Deus me guiar. Uhum. Então, Deus, o que você quer de mim? Para onde eu vou agora? Porque nesse momento, como eu disse, você está muito perdida. Uhum. Você não sabe mais quem você é, nem nada. Então, é muito importante você ter esse relacionamento com Deus e pedir para Ele te guiar, te mostrar o próximo passo. Sim. Porque às vezes você quer uma coisa, mas os seus hormônios estão na bagunça e tudo. E aí sabe como que é mulher, né? Sim. Então, já teve muitas vezes que eu quis fazer coisas assim por impulso e não foi pra frente. Uhum. Sabe? Só aquela coisa de momento. Sim. Então, eu sei que não era algo de Deus, era algo meu, Sim. da carne. Então, pedi pra Deus te orientar. Qual que é o próximo passo? E aí você vai fazendo. Porque também Deus sabe a hora certa pra tudo. A gente não sabe. Às vezes a gente acha que já tá pronta e não tá. Então, é muito importante você ter um pai pra te guiar nessa hora. É isso. É isso. Que eu acho que lindo. fecha aqui, né? Sim, acabamos mesmo e eu acho que tudo foi respondido de forma a edificar outras vidas, né? Abordamos temas muito importantes, né? Que as mulheres passam aí na maternidade e eu tenho certeza que vai edificar muitas vidas e nada acontece por acaso, né? Você vê, você passou por tudo aquilo e hoje você pode compartilhar com outras mulheres e ajudar elas a passarem por isso de forma mais fácil, né? Então tudo tem um motivo. Né? E você sabe que é engraçado, né? Porque faz um ano, é muito recente ainda, mas parece que já faz tanto tempo que você esquece. Lógico que eu sinto ainda as coisas, mas eu falo pra Deus, olha, se tivesse que passar por tudo de novo pra me tornar a mulher que eu me tornei, pra ter a família que eu tenho hoje, pra edificar as vidas, porque eu converso com muitas mulheres e eu consigo entender elas. Eu tenho, sabe, uma empatia pelas mulheres hoje que eu nunca tive. Olha só. Se fosse para passar por tudo isso de novo para chegar até aqui, eu passaria. Uau. Nossa, que lindo. Lu, muito obrigada pelo seu tempo, por tudo que você compartilhou. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas mulheres. Muito obrigada por compartilhar conosco, por essa entrevista, por esse tempo que foi muito bom. Muito obrigada, Lu. Eu que agradeço, gente. Obrigada. Vocês que estão assistindo, curtam, comentem no vídeo, compartilhem com o máximo de pessoas que vocês puderem, porque como vocês viram, vai edificar muitas vidas. E com esse vídeo, você pode ajudar outras mulheres a superarem, seja a depressão pós-parto, seja o momento de maternidade recente, tá tudo bagunçado, seja a vida de empreendedora, né, conciliando com a vida de mãe, de esposa e tudo que nós mulheres queremos ser, não é verdade? Então compartilhe para ajudar outras vidas. Até mais!